Estamos live, a brilhantina acabou de passar e vai estar a passar de 5 em 5 minutos. Bem-vindos convidados, bem-vindos chat. É a primeira vez que eu volto a fazer estas streams especiais agora no meu novo setup, que se eu tivesse os neons e as luzes que costumo ter, poderia estar todo cor-de-rosa, mas não, está só todo extremamente branco, como eu. Espero que estejam todos bem. Eu ainda não estou a ver aí ninguém pelo chat. Hoje, surpreendentemente, começámos bem a horas. E os meus convidados, exceto talvez a Nani, optaram por não vestir cor-de-rosa, o que eu respeito. Eu também estava naquela. Ah, Será ok. que vou É um mudar? bocadinho de roxo, portanto, Ok, tecnicamente ok. está Eu estava na. naquela, será que vou mudar a minha roupa? Eu estava com outra roupa. Isto foi o semi, que era não vou totalmente cor-de-rosa, mas vou dar ali Um um live. pescar de olho ao cor-de-rosa. Mas bem, vou deixar então que vocês se apresentem. Vou começar pela Nani, que é só para lhe meter nojo a Uai! ela. Surprise me, Barbie. Ok, então, tudo bem. Ah, eu sou Dani, mais conhecida por Sayonani, e sou designer. Sou designer e já fui streamer há muito tempo atrás. E Com que nome? Para quem possa eventualmente lembrar-se desses velhos tempos. Shayax, eu estava lá. Shayax. E pronto, já estou um bocado desabituada de câmaras e de streams e já não faço isto há que é para aí 3 anos. Mas pronto, exciting. Sou designer e trabalho com criadores de conteúdo. And that's it. Not much. Alrighty. Next, Pedro, conta-nos sobre ti. Então, sou o Pedro Carreira, pertenço à direção da ILGA Portugal, também tenho vários projetos, nomeadamente de conteúdo LGBTI+, e feminista, como o Escrever, e um podcast também. E então, não sei, espero que esta conversa venha aqui, possa transmitir também este lado, que no fundo o filme Barbie e a Barbie, a boneca, também acaba por ter um grande following queer. E pronto, é um gosto, obrigado pelo convite. Espero que seja assim uma daquelas conversas. Eu em estilo brincadeira, disse que nesta conversa eu só vou ser o Ken. Mas se calhar até sou mais o Alan, não sei. Se calhar até sou mais o Alan. Também podemos falar depois sobre isto. Mas boa noite e olha, Sim. obrigado por me terem convidado. É a tua primeira vez na Twitch, a participar numa live na Twitch ou não? Olha, eu não sei, porque eu não sei nada Não da Twitch, sei mas onde é eu que acho que fui já transmitido. participei. Eu só cliquei num link, ainda bem. Mas eu acho que já participei num programa da Twitch. Mas lá está, Ok, tiveram que me ensinar como funcionava. Eu consegui tudo, alright. mas tiveram que me explicar. Por isso é que eu pedi à Ana se tinha que ter alguma explicação Sim, prévia. sim, Mas não, sim, foi sim. muito, muito simples. Obrigado. Ok. E a minha outra Ana, que está de regresso aqui ao programa, não é? Já esteve aqui para o Wakanda Forever, portanto, um tema bem diferente, mas estás de volta. Então, conta-nos, para quem não conhece, quem é a Ana? Quem é Ana? Do I have thoughts of dying? Essa Olá. quote vendeu-te logo, eu Bom, sim, sinto. foi esse um bocado o momento. Highlight Eu nem do. quis ver mais do trailer quando vi isso. Fiquei tipo, ok, I get it now. Isto vai correr bem. Mas o meu nome é Ana Cabral Martins. Na realidade faço demasiadas coisas e o tempo não me devia permitir fazer tantas coisas, mas o day job é como gestora de ciência num centro de investigação, mas as coisas mais divertidas são... Eu faço programação de cinema no Indie Lisboa, de curtas internacionais, do Indie Music e de uma secção incrível que é a Boca do Inferno. Escrevo mensalmente para o site do Apollo de Walsh e numa base menos frequente para o Almanac. E estou pronta para falar da Barbie.
E se não te importas perguntar, tu és muito fã da director, não és? Pelo menos deu-me essa ideia. Greta Gerwig forever. Ok, ok, pronto. Muito fã mesmo. Só para contextualizar aí a malta também. Quem é na guerra? Pronto, é esta maluca que também lá está, que também está sempre a meter em projetos e coisas e não é capaz de parar quieta. Fã de muitas coisas, é geralmente isso que eu costumo dizer. Acho que sou mesmo isso, sou fã de muitas coisas e demasiadas coisas. Mas bem, olha, antes de começarmos a falar sobre o filme propriamente dito, vamos gravar então um videozinho para o Twitter. Vocês não têm que fazer nada de especial, vocês vão se perceber no final, olha, digam assim um adeus, pelo menos eu gosto sempre de fazer wave na internet, não é muito comum, mas eu faço waves na internet. Portanto, eu vou aqui começar o recording e pronto, e ponho o vídeo e isto é no instante, tá bem? Olá malta, já estamos aqui live para discutir o filme da Barbie que tem dado aí a quebrar vários recordes com todo este fun play com o Barbenheimer também e tenho aqui os meus convidados Pedro Carreira, Sayonani e Ana Martins Cabral para nos juntar aqui. Aliás, Ana Cabral Martins, não é? É. Eu acho que Está aí a distraí aquele correção. gato que passou Está aí a ali. correção. Foi o gato. Mas estamos aqui então, vamos falar da Barbie. Juntem-se aí. Cuidado com os spoilers. Cuidado com os spoilers. Fãs da Barbie, até já. Pronto. Peço desculpa, mas correção foi a tempo. Era mais awkward se eu publicasse só assim. Eu sei, tu não ias dizer nada, tu ias só deixar-me Eu ia publicar deixar. isto. Eu sei. Pronto, vai então aqui. E enquanto eu estou aqui a publicar isto, aproveito já para vos perguntar então, de uma forma geral, gostaram do filme ou não gostaram do filme? Assim, muito, muito geral, sem entrar em muitos detalhes, só para ter assim uma vibe desta sala virtual. Posso só fazer uma pergunta parênteses antes disso? Podes. Porque eu fiz o Barbenheimer. Eu fui ver o Oppenheimer à tarde e depois, pronto, jantei. Portanto, primeiro Oppenheimer, depois Barbie. Primeiro Ok. Oppenheimer e finalizei com Barbie. Mais algum de vocês fez isso? Viram só o Barbie? Não, só a Barbie. Eles são muito Boas escolhas. Barbie Girls. Para já. Hei de ver já. em breve, Sim, espero sim, eu. sim. Sim, acho que todos nós queremos ver o Oppenheimer, simplesmente ainda não aconteceu. Acho que é isso. Mas, Rei, opiniões então sobre o filme, de forma geral? Queres começar então tu, Ana? Que já viste os dois, também podes dar um bocadinho da tua opinião sobre qual é que foi mais interessante ou não, de que forma é que são diferentes, são, aposto eu, muito diferentes. São mais diferentes no packaging do que nos temas. Eu até acho que há algumas coisas que unem os filmes, embora obviamente sejam propostas muito diferentes. Mas eu estava um bocadinho trepidante porque, como já falámos nisso, eu gosto muito dos filmes da Greta Gerwig e para mim foi um bocado surpreendente ela ter escolhido este projeto, porque ela tem feito sempre coisas muito mais independentes, muito mais autorais, e isto é difícil separar um filme da Barbie da ideia de branded content, porque pronto, a Barbie é Sim, uma das maiores marcas, não é? Exatamente. Mas imaginei que fosse ser mais surpreendente do que poderia ser normalmente, já tendo a ideia de o que é que o Phil Lord e o Christopher Miller fizeram com o Lego Movie. Estava à espera também de uma coisa assim mais inventiva com a Barbie e acabei por ficar agradavelmente surpreendida, porque de facto é um filme que tinha tantas coisas que, por um lado, podiam ter corrido mal, no sentido de receber muitas notas do estúdio, muitas notas da Mattel, tornar-se uma coisa muito publicitária ou muito panfletária, e acaba por ser um filme que corre imensos riscos
e que é hilariante. Eu não estava à espera de me divertir tanto e foi uma experiência super gira. Foi também muito. Eu acho que também a experiência de ver os filmes às vezes também marca um bocadinho. E eu vi um Oppenheimer numa sala absolutamente cheia, a sala da Barbie não estava esgotada, mas também estava com imensa gente. Havia imensa gente vestida de cor-de-rosa no cinema. Havia filas enormes para entrar, como eu já não via desde o Avengers Endgame. E foi assim uma experiência super boa de ver pessoas claramente excited por estarem ali a ver o filme. Foi muito Sim. fixe. Toda a parte cultural, não é? Também Também. associada. Pedro, e tu? Sim, eu fui ver no sábado à tarde, numa matiné, e lá está, tal como estava a Ana a dizer, também foi uma experiência partilhada com centenas de pessoas que estavam, lá está, todas vestidas a rigor, ou quase todas. Ou seja, eu quando estava a passar da estação do metro para o cinema ia encontrando provavelmente com pessoas que já estavam a sair da sessão anterior, todas vestidas de cor-de-rosa, ou pelo menos com alguma Sim. indicação, e eu, acho que à partida foram ver o filme Barbie. E sim, um bocadinho, primeiro, quando soube que ia a ver o filme, pensei, ok, não sei se tenho assim tanto interesse quanto isso, porque lá está todas as questões até feministas que associadas à marca Barbie, não é? E à personagem. Mas depois, quando vi quem é que realizava e quem é que, no fundo, de onde é que surgia a ideia, eu pensei, espera lá, isto se calhar não estou a dar o crédito ou o valor, ou estou já a ter aqui um preconceito, se calhar que não estava a ser completamente justo e estava realmente completamente enganado. Enfim, a Greta Gerwig, enfim, já é uma realizadora com uma obra bastante aclamada e é uma criadora muito inspiradora também, e acho que trouxe para o filme muito humor, muito desenvolvimento de história e de personagem, sem necessariamente fugir de algumas questões mais difíceis, não é? Quer em relação ao feminismo, ao que é ser mulher, até à parte mais empresarial da coisa, e acho que isso jogou muito a favor da desconstrução e de assumir, no fundo, todas essas questões, acabou por enfim, a Mattel deve estar muitíssimo bem, muito feliz com este filme, porque também está a amealhar, imagino, Sim. milhões e milhões, não é? Portanto, conseguem de renovar a imagem da Barbie, trazer algo de novo, também com o seu valor artístico e criador, e amealhar pelo caminho muito dinheiro, mais fãs, no fundo ser tema de conversa, e a verdade é que eu estava lá para ver o filme Barbie com uma peça de roupa cor-de-rosa, e hoje também reparei, tinhas dito há pouco, eu realmente não tenho rosa vestido, mas tenho este lápis cor-de-rosa que eu nem tinha reparado que era rosa, mas foi mesmo porque calhou. Portanto, sim, gostei bastante, acho que é um filme bastante sólido, lá está, gostei e valeu a pena e vale a pena ir ver, efetivamente. Ok, agora sou eu. Não, vou saltar a tua parte à frente. Força. Eu adorei. Aliás, eu fui ver 2 vezes. Eu fui ver contigo. Pois é. E depois fomos no sábado, e depois segunda-feira fui com a minha mãe, convidei para ir, e com o meu pai. E pronto, aquilo foi crazy no sábado, toda a gente rosa, grande fila, e eu pensava, ok, a segunda-feira já não vou ver isto, já não vou ver as pessoas todas vestidas de rosa, já passou, quem é que, pronto, primeiro quem é que vai ao cinema segunda e já passou a hype, pensei eu. Mas não, imensas famílias, e eu vi imenso, só tipo grupinhos de mulheres que dava para perceber que era tipo mãe, avó e filhas ou assim, super cute. Mas adorei o filme. Eu gosto muito dos filmes dela, aliás, até há pouco tempo voltei a ver o Little Women, pai tipo há um mês ou assim. E acho que foi uma love letter para as mulheres. E sinto que o filme foi. Pronto, é isso. Eu estava à espera de ser divertido, mas foi tipo a emotional roller coaster gigante. Eu estava tipo a rir-me, depois estava a chorar, depois já estava a rir outra vez.
Por isso sim. Tu choraste mesmo no filme? Um bocado. Eu sou emotional, tu sabes. Ok. Alright. Ana Cold-Blooded, tu choraste mesmo. Ana, tu conheces. Não, eu também choro all the time, Big feelings. mas é mais K-dramas e coisas assim do género. Geralmente quando há assim flashbacks é quando eu começo. Sim, eu já devia estar habituada, por isso também vejo K-dramas, mas, eu tenho big feelings, sorry. Sim. Relacionaste com a história da Barbie, eu entendo. Houve certas cenas que Mas Ok. pronto, gostei. Pá, do meu lado, pronto, pá, eu acho que todos nós passámos por isto, que foi, primeiro saíram as primeiras imagens do filme, não é? Aquelas míticas imagens da Margot Robbie e do Ryan Gosling na praia com aqueles fatos e a gente, o que é bem isto? O que se está aqui a passar? Estávamos assim um bocado confusos, depois ok, realizadora, ok, já se começa a perceber um bocadinho aqui a vibe, mas risky na mesma, e acho que a partir quando começámos a ver os trailers lentamente, começámos a ver o lado mais satírico da coisa, e depois entretanto acabaram por sair as análises e ficou confirmado que o filme ia ser verdadeiramente, pronto, mais do que aquilo que inicialmente indicava ser e claramente um filme com uma forte crítica social, não é? Pá, eu gostei muito do filme, acho que há poucas coisas que eu possa dizer que não gostei do filme, mas podemos entrar aí em mais detalhes se quisermos ser nitty-picky, mas assim de uma forma geral gostei do filme, acho que é um filme que qualquer pessoa deve ver independentemente de gostar da Barbie ou não, claro que se calhar a malta da nossa geração vai sempre relacionar-se mais porque efetivamente brincou com estas bonecas, etc. As crianças de agora, suponho que para eles também é giro ver, e isto de certeza que vai revitalizar a marca nos mais novos, mas a verdade é que, pronto, para nós verdadeiramente brincámos com aquilo, aliás. Na última stream que eu fiz antes do filme, estava a comentar com a malta toda que estava a ver, a mostrar-lhes as bonecas que eu tinha e as coleções, a ver as coisas antigas, a mostrar-lhes, tinha este carro e tinha esta casa e não sei o quê. Portanto, foi engraçado ver e toda a gente da mesma geração conhecia exatamente o mesmo carro, a mesma casa, etc. Portanto, foi giro ver isso. Acho que a magia deste filme, e a Nani falou um bocadinho disso, foi mesmo o juntar de gerações e acho que foi por isso que acabou por ter tanto sucesso também, porque era a mãe, a filha, a avó, famílias todas que foram para experienciar esta experiência. Portanto, se nós falamos que os filmes são uma experiência, eu acho que este verdadeiramente foi uma experiência também, sobretudo por causa desta questão do Barbenheimer, e se a Barbie cresceu graças a este fenómeno, acho que se calhar o Oppenheimer até beneficiou mais disto propriamente do que a Barbie. Acho que a Barbie ia sempre ser o sucesso que foi, claro que isto também ajudou, mas acho que o Oppenheimer, pelo menos eu, por exemplo, eu nem sequer sabia nada sobre o filme, nem tinha grande interesse em ir ver, ok, é Christopher Nolan, mas não faço questão de ir ver os filmes dele todos ao cinema, posso ver depois, e pronto, isso suscitou no fundo esta curiosidade, e tenho certeza que há muita gente que vai ver e nem sequer sabe que o filme é do Christopher Nolan, nem tem propriamente interesse no realizador para ir ver. E é isso, e acho que também foi essa loucura no cinema. Eu fui ver também com o grupo da Nani e de facto já não se via algo assim há muito tempo. E para contextualizar aqui um bocadinho também vocês e o resto da malta que tem sempre curiosidades nestes factos, eu estive a pesquisar aqui alguns dos recordes que o filme da Barbie já quebrou, e são uma data deles. Portanto, é já a maior estreia de um filme em 2023, pelo menos no US, portanto ultrapassou o filme do Mario, e o próprio filme do Mario também já foi a loucura total. É já a maior estreia de um filme dirigido por uma mulher também, que é impressive. Maior estreia desde o início da pandemia também. E ultrapassou a estreia do The Dark Knight, portanto torna-se no fundo a maior estreia neste caso para a Warner Bros. Ok? Portanto, já uma data de recordes e pronto, e isto foi só ainda este fim de semana.
vamos lá ver de que forma é que o filme da Barbie se vai posicionar aqui nos grandes box office. Não me parece que vá chegar aos avatares desta vida e aos endgames, nem nada disso, mas se calhar vai conseguir ficar num lugar bastante interessante. Agora, pegando aqui mais a fundo no filme e na história, e se calhar vou pegar, pronto, já todos falámos mega bem, e se calhar pegar um bocadinho nas coisas que não gostei tanto ou que acho que poderiam estar melhor. Acho que aquilo que eu não gostei tanto não tem nada a ver com o nível da produção ou do cast ou das interpretações, foi só se calhar alguns momentos na própria história, no plot, que não gostei tanto, portanto faria de forma diferente, não achei que fosse problemático. Por exemplo, as minhas partes favoritas do filme acho que foram aqueles momentos em que, portanto, após o Ken e a Barbie terem entrado no mundo real, eu acho que aí foi o epítome de comédia do filme, e também foi o momento em que foi das partes que teve mais profundas do filme, nomeadamente aquela cena com a avózinha, não é? Que até teve para ser cortada, essa cena, era para não estar no filme, mas acabou por ficar. Todo um momento em que a filha deixa-me cá confirmar o nome, filha da Gloria, que é interpretada pela America Ferrera, começou a desdenhar e a criticar a Barbie, e a Barbie caiu na real, e foi a primeira vez que ela reagiu a algo daquela forma, né? Ela estava habituada sempre a ser elogiada e estar no mundo da Barbie, que é tudo perfeito. Acho que esses foram um dos momentos para mim mais emotivos, talvez, do filme, e também foi os momentos em que teve mais piada, em que tiveste todos os momentos com o Ken a perceber que o mundo real era o mundo dos homens e que ele podia ser o maior. E não dos cavalos. E os cavalos, exatamente, e ele a tentar arranjar empregos e eu não conseguir arranjar empregos, portanto, e aí dou os parabéns ao Ryan Gosling, porque acho que em termos de comédia foi ele que se destacou mais, não sei se por aquilo que lhe foi dado ter sido o melhor material ou porque ele de facto tem muita piada. Acho que é um bocadinho dos dois, porque de facto quem tem visto as entrevistas nota que ele ainda está no papel de Ken, tal e qual, e acho que não vai sair tão cedo da sua Kenergy. E mais, o que é que eu tinha aqui mais? Depois achei que os momentos da Mattel, acho que foi interessante eles terem integrado aquela perspectiva comercial, mas também acho que está um bocadinho overdone e não sei se foi disruptivo o suficiente para achar interessante. Não sei o que é que vocês acharam, mas para mim foi os momentos da Mattel, foi tipo, passa à frente, ok? Tragam-me de volta a Barbie e o Ken, porque já vi isto, sinto que já vi isto antes, não é nada de novo. Mas digam vocês, o que é que vocês faziam de diferente no filme ou o que é que vocês não gostaram tanto? Quem quiser começar. Então começo eu. Força, só Pedro. dando continuidade ao que estavas a dizer, eu também senti um bocadinho isso em relação, lá está, toda a questão do CEO, toda essa parte. Eu acho que, assim, mais editado, tirando ali uns 5, 10 minutinhos, se calhar o filme até ficava a ganhar. Acho que foi das poucas partes em que realmente achei que a história podia ser um bocadinho mais condensada. Lá está, como estavas a dizer, eu estava desejando passar para a cena seguinte. Perdi um pouquinho o interesse, sem estragar o filme, claro, mas acabou por ser um bocadinho, se calhar, repetitivo e se calhar não foi assim tão disruptivo, como estavas a dizer, como se calhar seria a ideia. Mas de resto, lá está, eu acho que é mesmo uma questão de já estarmos aqui só a tirar pequenas coisinhas, porque globalmente achei um filme muito, muito sólido. Em termos de... Eu sei que houve a preocupação de trazer representatividade, lá está, a várias Barbies. Houve algumas que acho que passaram um tom de raspão que pareceu quase um check. Ou seja, que ali, okay, quase cameos, as Barbies acabam por ser um cameos, não é? De certa forma. Sim. E eu pensei, ok, isto se calhar foi só um bocadinho, só para ter aqui este
este visto. Não houve grande desenvolvimento em algumas das personagens, mas pronto, mas tudo bem. Mas pronto, mas de resto foi, acho que o carisma também das atrizes e dos atores, das personagens, acho que prendiam a pessoa do início ao fim. E realmente o Ryan Gosling, enfim, acho que tem, se calhar aqui, acho também o arco dele se calhar até mais interessante do filme. E então ele teve aqui um excelente trabalho na sua escrita, e o ator pegou, lá está, toda a sua percepção sobre o mundo real, que ele adorava o patriarcado, que eram os cavalos, depois já não eram os cavalos, eram os homens, é que estavam a mandar em tudo. Todo esse timing de humor, e depois, claro, depois a dança, toda essa cena em que lá está, ele está Sim, a completamente parte à musical vontade. da coisa, não é? Diz. A parte musical da coisa, não é? Sim, Aquilo, sim. nota-se que o E filme é leva a muito personagem. influenciado por musicais também. Sim, e leva muito a personagem, e acho que lá está, todo o elenco é bastante forte, e acho que estão, não sei, eu gostei muito de conhecer estas personagens, esta visão sobre a Barbie, os Kens e o Alan e outros. Uau. Sim. Só, Pedro, tu mencionaste, pronto, que relativamente às partes do Will Ferrell também não tinhas apreciado muito, mas tu gostavas que o filme fosse mais condensado ou simplesmente skipavas essas partes? Achaste que o Eu filme acho que foi muito longo? No fundo, essa é a pergunta. sim. Também foi Ok. a percepção que quando saí, talvez menos uns 5 minutinhos em que se tivesse que tirar talvez dessa parte, que se calhar depois no fim já era um bocadinho mais do mesmo quase, talvez condensasse um bocadinho. Acho que foi importante ter essa perspectiva, até porque desconstruiu algumas questões em relação à Mattel, não é? Mas pronto, pegando em alguma coisa, retiraria só, se calhar, retiraria não, cortava algumas partes dessa edição. Eu, Sim. por acaso, eu gostava que o filme tivesse sido mais longo, simplesmente para explorar mais, não o mundo da Barbie, mas o mundo real e aquelas personagens no mundo real, porque acho que isso foi aquilo que foi verdadeiramente interessante, e acho que facilmente, se eles quisessem, faziam um segundo filme e continuavam a pegar mais nisso, na Barbie, no Sim. trabalho e por aí afora. Não sei se eles vão querer fazer isso, mas gostava mais disso. Mas entendo porque é que não é mais longo, porque lá está, para o público que isto se destina, que não será os eruditos do cinema, nem os fãs do Oppenheimer da vida, será a malta, sobretudo mainstream, e eu tive a ver dados, foi 60 e tal % mulheres, e a maior parte delas tinham menos do que 25 anos, até. Portanto, suponho que seja um público que gosta de filmes mais curtos, experiências mais condensadas e não tanto 3 horas de filme. Não estava a ver o público a aguentar 3 horas. Não, Mesmo com provavelmente o que ia personagens. acontecer é que iam não gostar do filme por causa disso, porque estendeu-se demasiado e por aí afora, não sei. Não sei, também são as mesmas pessoas que veem 3 horas de Avengers Endgame. Portanto, acho que se a coisa é boa, aguentas as 3 horas. Não. E acho que também o filme apanhou muito. Eu acho que apanhou muita gente que se calhar já não ia ao cinema há muito tempo e já não encontrava razões Sim. que os puxassem mesmo para o cinema. Acho que essa ideia de se calhar puxar um público feminino que às vezes não se sente tão catered to nas ofertas cinematográficas terá tido muito a ver com isso, e também o marketing que a Warner Brother fez foi brilhante. Eu acho que isso, e o facto de ter sido um evento a dois, eu acho que também criou um grande groundswell orgânico de vontade de ir ver os filmes e o Barbie ainda mais por arrasto. Acho que é uma experiência um bocado irrepetível nesse sentido, mas acho que de facto tinha chamou muita gente ao cinema, não, como já não havia de facto há muito tempo. Falar nisso, a minha mãe, pronto, não é uma pessoa que vai muito ao cinema.
E eu sinto que. E ela estava super excited para ir ver a Barbie. Estava-me só a dizer quando é que estreia, quando é que estreia. E tipo, a mandar-me fotos tipo de outfits. Olha o que é que podemos vestir. Precisas de um laço, tens de levar um laço. E foi-me comprar um laço. Tipo, foi toda uma experiência. Tipo, não foi só ver um filme, foi uma cena tipo, ok, isto é um momento de mãe e filha. Pronto, eu só tive com a minha mãe, mas de certeza que se tivesse outras mulheres da minha família, tipo irmãs ou pessoas mais chegadas que também iam participar, ia ser. Pronto, tipo, é uma experiência, não é só ver um filme. E eu gostei dessa parte. Tu chegaste a ter isto um bocado quando foi os Mamma Mia, tiveste um bocado, e quando foi o filme do Sex and the City, pronto, são aqueles filmes quase de culto, de geração, que a malta tem, é muita nostalgia, no fundo. A Barbie também acaba por ser uma coisa extremamente nostálgica. Mas e Nani, o que é que tu não gostaste? Se houver Eu algo que não concordo com o que gostaste. vocês disseram, até porque eu vi o filme 2 vezes e quando chegou essa parte do Will Ferrell estava tipo, ok, agora vou ter de ver isto, né? Não digo que foi má, mas pronto, houveram algumas piadas engraçadas, mas acho que se estendeu um bocado e eu senti um bocado isso, tipo, ok, agora esta parte vou ter de esperar que chegue a parte fun. Mas sim, acho que como o Pedro disse, é um filme sólido e estruturado, mas sim, acho que podiam ter. Mas mesmo assim, tipo, I'm not mad. Acho que. Sim. É se tivéssemos que pegar em alguma coisa, onde é que Sim, exato, é pegaríamos? isso, mas não foi uma coisa de outro mundo horrível. Acho que foi Exato. Ok, esta parte é um bocado mais chata. Se fores a ver, se tu removesses a história da Mattel, tu continuavas a ter o filme tal e qual, simplesmente em vez de pegares na Mattel como vilão, né, que é um bocado isso que o CEO da Mattel representa ali, ou pelo menos que eles tentam que represente, tinhas no fundo a revolta dos Kens como os antagonistas, não é? Não sei o que é que tu achas sobre isto, Ana. Estás aí. Estou a ver que tens uma opinião sobre o assunto, portanto, diz-me. Por acaso, eu percebo e eu acho que a parte da Mattel na vida real é uma parte complicada, porque mexe precisamente com as questões mais icky do filme, que é... Sim. Nem sei como é que eles aprovaram aquilo, para já, não sei como é que aquilo, a Provavelmente Mattel... com dificuldade. Exato. A Margot Robbie já, a certa altura, numa das entrevistas que deu, era tipo... Havia tanto por onde eles podiam pegar com notas e questões que a certa altura, como não havia tipo só 3 coisas que eles podiam não gostar, acabaram por vencer em todas as frentes quase por exaustão, em que eles ficaram tipo, bom, vamos ter que confiar nesta visão e pronto. Mas de facto a parte da Mattel é que nos confronta mais com a questão de estarmos a ver um filme de uma marca, não é? De uma marca Exato. sobre uma boneca que é vendida e que estamos a ver os acessórios, estamos a ver os vestidos, estamos a ver a boneca na sua versão estereotipada e estamos a tornar os empresários personagens dentro dos filmes. E eu acho que o filme não sei se resolve completamente esse problema, porque nunca deixará de ser branded content e por isso nunca será realmente subversivo. Sim. Aliás, nós estamos parte do problema também porque fomos ver o filme ao cinema, não é? E estamos a alimentar. Portanto, no fundo, indiretamente, tu estás na mesma. There's no ethical consumption under capitalism. Exato. É difícil escapar à cena, mas acho que o filme, apesar de tudo, tenta responder ou encarar todas as questões mais sticky em relação à Barbie, mesmo em relação ao facto de ser um filme sobre a Barbie, com o aval da Mattel, e esses, apesar de serem os momentos mais desinteressantes, são também momentos interessantes pelo que está a acontecer, ou seja, estamos a ver um suposto CEO da Mattel a falar sobre a representação feminina na empresa, estamos a ver aquele grupo de homens enormes a tentar resolver a situação,
Mas ao mesmo tempo eles não são os vilões, porque eles não querem Yeah. o patriarcado do Ken, eles querem apoiar a Barbie, que ao mesmo tempo é uma subversão da ideia do executivo mau. E finalmente, portanto, temos um filme em que começamos na Barbie Land. Ela acha que ela, enquanto representação da Barbie, resolveu todos os problemas do feminismo. Por causa de questões de interferência de realidade e Dreamland, tem que ir para o mundo real. Sim. E depois voltamos todos para Dreamland outra vez. E quando vêm os executivos, é muito engraçado porque eles vêm para repor o status quo do matriarcado da Barbie, que não seria essa o que se imaginaria que eles fizessem naquele contexto. E a Greta Gerwig põe-lhes, especialmente no CEO, falas muito engraçadas, especialmente uma que me ficou na cabeça, que é, obviamente, a gozar, mas que no filme resulta, porque obviamente é uma coisa heightened e imaginativa, em que o CEO está a dizer que não entrou naquela vida para ganhar dinheiro, entrou para fazer Yeah. os sonhos das Ai, meninas ai, realidade. E, True. e isso que no nosso mundo real é total bullshit, ali é ok, faz sentido. E é um mundo que é engraçado que a Greta Gerwig esteja a construir para nós. Também acho que o Ryan Gosling é demasiado divertido e ninguém, ou pouca gente, tem sabido aproveitar o quão cómico ele é. Há um filme que eu acho que se chama Nice Guys, em que é ele e o Russell Crowe, em que ele também é muito... consegue fazer tap-in ao seu poder de comediante, e aqui também está fantástico. Mas eu acho que ele também salta à vista porque ele consegue ser o mais silly dos dois, e a Margot Robbie, a Barbie da Margot Robbie, vai numa viagem muito mais emocional, muito mais introspectiva, muito mais inward, e acho que se calhar não é tão espalhafatoso nesse sentido, mas eu acho que foram os dois. Sim, de formas diferentes, Sim, né? sim, porque tem as duas prestações muito diferentes. Mas acho que o Ryan Gosling seria o único a conseguir fazer pull-off de um Ken que é ao mesmo tempo caring, meio parvo, uma figura masculina meio dúbia, em que ele ao mesmo tempo quer É servir macho, Barbie. mas não é macho, né? É um bocado assim ambíguo. Nem sei, é mais tipo, ele está naquele papel secundário, em que por um lado está plenamente contente por ser o papel secundário, por outro lado não tem personalidade dentro desse papel secundário. E o que ela consegue depois criar com isso, tornando a crise existencial dele uma coisa relacionada com o patriarcado, para mim foi uma ligação que transporta o filme para fora de uma coisa que podia ter sido muito mais superficial, muito mais só Girls Just Wanna Have Fun, e para uma coisa que está genuinamente a tocar em tópicos muito interessantes, mesmo que às vezes... Eu acho que para mim o que eu não gostei tanto em certos momentos foi, para além dessa questão de arte e comércio que está muito presente no filme, foi às vezes haver coisas muito não didáticas, mas meio preachy no filme. E preachy não é a palavra certa, mas agora também Tipo agenda, daquilo que a malta chama muitas não vezes necessariamente agenda. a agenda, mas coisas muito paint by numbers, em que temos uns discursos muito claros e muito óbvios em que Daquilo que eles estão a tentar fazer, né? Tipo Exatamente. aquele discurso da. Neste caso, deixa-me lá ver o nome dela outra vez, estou-me sempre a Glória? esquecer. Gloria. Gloria, yeah. Em que eu acho que as ideias estão lá e as coisas estão lá, mas às vezes o filme é um bocadinho
broad nesse sentido, ou seja, perde-se ali um bocadinho da subtileza que eu acho que a Greta Gerwig É também muito tem, in your face, né? Em É um- alguns momentos é demasiado in your face. mas que, pronto, como também está num mundo heightened, como também está num mundo Faz sentido. exuberante, acaba por funcionar na mesma, mas se calhar foram as coisas que me puxaram um bocadinho para o lado mais crítico do filme. Sim, sim. E ainda entrando, e lá está, não queria continuar a falar só do Ken e não falar da Barbie, mas eu acho de facto o Ken, também concordo contigo, acho que se calhar de facto é a personagem que tem um desenvolvimento mais interessante ao longo do filme e mais dúbio, né? Lá está, é o que estás a dizer, é que às vezes tu não percebes bem, afinal, em que lugar é que ele se quer sentar Ele ou onde é próprio que ele não se percebe bem em identifica. que lugar é que se quer sentar. Exato, exato. Acho isso interessante, enquanto que a Barbie é uma coisa muito mais clássica de ok, cheguei à conclusão que o mundo é muito mais que isto e vou crescer para preencher tudo isso que o mundo afinal é muito mais tradicional, enquanto que o Ken acaba por ser muito mais, pronto, mais complexo até. E por acaso, das partes também, eu gostei muito que o plot fosse, ou em momentos, se calhar naquele segundo ato, o plot fosse, ok, os Kens agora vão começar a transformar o mundo todo no mundo típico dos bros e transformar o mundo da Barbie. Surpreendentemente, e eu se calhar, pá, não estava à espera que fosse assim, foi o facto, ok, elas voltaram a estabelecer o status quo e não senti que houvesse tanto uma evolução, né? Deu um bocado a ideia, ok, os Kents estão se calhar um bocadinho mais conscientes, mas eles não votaram, continuam na sua cena, portanto, se calhar a forma como acabou o desenvolvimento podíamos aspirar a uma Barbie Land mais igualitária e não tanto The Barbies are back again, no fundo, pronto. Sim, mas pronto, isso aí depois também é a maneira. É o final feliz, aquilo é o final feliz, é as Não, Barbies voltaram, não mas é? eles fazem lip service a isso, em que a ideia é tornar-se mais igualitário, em que é convidar os Kens para vir também. Ou seja, o que acontece é que não se vê. Não se vê exatamente. Separa-se para eles distraem-se tanto que ficam a dançar e a lutar. Exato. E elas elas aqui acabam ganharam. por repor um bocado, não a ordem, nem o status quo, mas reporem-se a si próprios enquanto pessoas com agência. Mas de facto dizem que a ideia é ser uma coisa igualitária, em que não é trazer o patriarcado para a Barbie Land, mas também não é Every Night is Girls Night, Esse em Girls que a Line. ideia é misturar mais as coisas, torná-las mais igualitárias, mas de facto é mais dito do que mostrado. Do que depois, sim, sim. É isso. Sim, no fundo, aquela conversa com o Ken, em que ela lhe diz, no fundo, que ele precisa ser menos um acessório e valer por si próprio, não é? Aqui numa transfiguração quase da nossa realidade, no fundo faz adivinhar isso, em que ela finalmente se assume que não, ela não está. Podemos dar spoilers, certo? Já toda a gente viu. Sim, 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 sim. Ela diz Spoilers, que não o people, ama. spoilers. Ela diz que não o ama e que não vai estar a prendê-lo e que ele tem que se valorizar por si mesmo, não é? E então acaba por haver essa promessa, pelo menos, de um futuro mais igualitário. É o que faz mais sentido, acho eu. Sim. É isto. Pá, eu acho que por acaso a Barbie e o Ken a mim sempre me pareceu um casal tão forçado. Assim, apesar de serem dois bonecos, mas são dois bonecos com zero química entre eles. Ela é, lá está, ela é sempre a estrela e ele está Yeah. ali. Tipo, acho que Ele é até só o Ken. até Ele é em só o Ken. bonecos dá para perceber que aquilo é uma one-sided relationship. Aquilo nunca foi a paixão dela também. Eu já É um ouvi- bocado estranho. Sim. Eu já ouvi alguns podcasts em que pessoas também com filhos diziam que a ideia do Ken é que é divertido é fazer-lhe mal. E ele ser o único no meio de muitas Barbies. E isso está
É inerente à sua Kenergy, esse Sim. é um punching bag. O Ken é um punching Sim, um punching bag, yeah. Ou ovelha negra ou ovelha loira, neste caso. bag. Mas eu gosto muito da sequência em que há o reverse brainwashing, porque nós nunca chegamos a ver o brainwashing, vemos só o resultado de como é que está depois. Mas a parte mais quase Ocean's Eleven, em que há o Sim. recrutamento Sim, das sim. Barbies e Está giro. o Yeah. retomar do controle da situação em que elas pá, toda a cena de fazer o weaponizing daquelas coisas tipo mansplaining de Yeah. mostra-me lá o Godfather Yeah. Yeah. sim, usa a tua guitarra para me cantares esta música dos Matchbox 20 que eu já na altura quando ouvi estava tipo, desculpa, I wanna push you around, mas do Não que é que ter estamos a sido falar? Wonderwall já foi uma sorte. Não, mas é que a letra daquela música é totalmente Adequada. sim, achei isso brilhante. Achei Sim, isso sim, sim, brilhante. sim. E a parte dos Yeah. óculos, tipo, so typical. Sim, muito bom. Yeah. Ela tem Fixe. imensas saídas, mesmo muito, muito inteligentes e muito, muito engraçadas. Sim, acho que está bem escrito e o sentido do humor, pronto, pode haver pessoas que não gostam tanto daquele sentido do humor, mas pelo menos para mim está otimizado aquilo que eu gosto. E agora, se calhar aqui, pegando agora se calhar em outras personagens, porque a gente fartou-se já de falar da Barbie e do Ken, e acabamos por ter muitas personagens também neste filme, lá está. Já falámos que a maior parte delas acaba por não ter grande screen time, aparecem, são quase cameos, acho que todos nós gostávamos de ver mais sobre cada uma daquelas outras Barbies, e não foi possível, porque o filme, pronto, também não pode ser assim mega longo, mas aqui por acaso eu estive a ler, Pedro, aquilo que tu tiveste a escrever sobre o Alan, e eu por acaso não tinha ideia que o Alan era considerado um ícone queer, apesar de eu fazer parte da comunidade, nunca tinha visto nessa perspectiva. Portanto, se calhar ia-te convidar um bocadinho para Sim. falares qual é a tua perspectiva sobre isto e que forma é que tu te identificas com o Alan, de forma é que tu viste esta personagem no filme. Sim. Então, eu tenho que fazer um disclaimer inicial. É que eu nunca tive uma Barbie na vida. Eu tive uma She-Ra, que era a irmã do He-Man, mas lá está, eu tive que lutar, entre aspas, portanto era eu criança, para ter um pequeno pônei, porque não me queriam dar um pequeno pônei, porque era um brinquedo para meninas. Portanto, está toda esta questão também, no fundo, todos os clichês possíveis e imaginários, dos brinquedos é para meninos, até para meninos. E então, pronto, eu efetivamente nunca tive uma Barbie. Ao ver o filme, eu acho que, e depois acabei também para me preparar para hoje, também acabei por pesquisar e vi que a impressão que eu tive precisamente da personagem do Alan, que foi interpretado pelo Michael Cera, sim, e a impressão que eu tive é que ele, que foi vendido logo na década de 60, salvo erro, foi vendido como o amigo do Ken, que todas as roupas lhe serviam, assim, de uma forma um bocadinho É estranha. hilariante, é tipo duplicar o quão inútil o Ken é, vamos fazer um igual, Exato. mas com outro Nem nome. precisam de comprar roupa nova. Eles, pelos vistos, é normal os amigos trocarem roupas entre si Exato. e andarem em tronco nu, enfim. Man Portanto, há todo thing. esse subtexto Yeah. que as pessoas interpretam como bem entenderem, claro. Mas, pronto, vendo o filme, obviamente que ele acaba por nunca se enquadrar propriamente junto dos Kens. Ele é amigo do Ken, está preocupado com ele. Mas efetivamente ele não pertence ao mundo dos Kens, ele acaba por estar sempre do lado das Barbies, aliás, ele até as ajuda depois para restaurar o poder das Barbies, não é? Na Barbie Land. E quer fugir para o mundo real. Sim, Mas ele exatamente. queria Aliás, é fugir. das poucas personagens secundárias que têm um pouco mais até tempo de antena do que as restantes. E é difícil não... Acho que muitas pessoas queer se identificam um bocadinho, queers e no fundo qualquer outra identidade minoritária se identificam um bocadinho com isso, em que neste caso acabam por procurar espaços seguros que muitas vezes não são, falando da questão da identidade sexual,
nem sempre é com os nossos colegas rapazes. Muitas vezes pode haver muito mais bullying, por exemplo, e então muitas vezes o nosso porto seguro acaba por ser com as raparigas, e eu identifiquei-me também muito com isso. Eu tive... O meu grupo normal era constituído por raparigas. Sentia-me muito mais seguro, eu acabava, mesmo que sem... Nem eu próprio entendia, no fundo, quem é que eu era, porque estou a falar ainda em adolescente, mas que acabava por encontrar com elas esse tipo de segurança, de empatia até, acabávamos por ter as conversas, os dramas, toda aquela questão, enfim, de crescimento, não é? E acaba por ser um refúgio. E acho que muitos, neste caso, homens queer, acabam por haver essa ligação também muito com o espaço feminino, com as mulheres, com as divas, por exemplo, quer na música, quer no cinema, porque realmente é um espaço que nós percebemos desde cedo que pelo menos nos é um pouco mais aberto e apesar de ser importante sentirmos aceitos no nosso núcleo, não é? A verdade é que também esse mundo das mulheres, que muitas vezes é fechado também por segurança das mesmas, também, enfim, há todas aqui várias camadas, desde, enfim, o patriarcado, obviamente, que empurra as mulheres para ali para um cantinho, para não chatear, não é? E a verdade é que quando eu dei por isso, ok, também estou neste cantinho, mas ao menos estou aqui um bocadinho melhor do que se calhar se estiver lá fora e ainda a tentar perceber quem é que eu era. Só sabia que não queria que me chamassem nomes, não queria que, enfim, qualquer tipo de violência, para mim não. Estou aqui sossegado e estou aqui bem e gosto destas pessoas. E o Alan, no fundo, acaba por ser muito nessa onda. Eu acho que ele tornou-se um ícone queer ou gay ou o que for, precisamente porque muita gente se identifica com isso. No fundo, o nosso crescimento passa por não estar seguro ou não se enquadrar com o status quo, no fundo. E não tem aqui um grupo, neste caso de mulheres ou de bonecas, no caso do Alan, que de certa forma o aceitam e ele acaba por ajudá-las também e acaba por haver esse paralelismo também com a comunidade LGBTI+. E então pronto, o Alan acabou por ser uma personagem que foi das que ficou, porque também pessoalmente me toca nesse ponto, mas claro que há muitas outras também. Eu acho que foi um bocadinho por aí que se tornou esse ícone também. E também é daquelas personagens que têm piada sem querer ter piada. Acho que é um bocado esse o caso. Pronto, e Michael Cera, qualquer coisa que o Michael Cera diga, por mais séria que seja, vai sempre ter piada porque é ele a dizer, não é? É um bocado isso. E também o Alan era o único Alan. Não havia... Os Kens têm imensas variações, tal como a Barbie, mas o Alan só um Alan. Deve ser mesmo triste. Fez-me lembrar o Only Gay in the Village, não sei porque. Sim, é um bocado isso. É tipo, ok, sou o único Alan. Sei que eu queria ir para o mundo real, porque no mundo real toda a gente é tipo única, I guess, whatever. Pronto, há vários nomes, né? Mas por aí. Tipo, pegando aqui em outras personagens, se cá vou convidar a Nani, que está mais caladita, que outras personagens é que tu gostaste particularmente? Tenho que pensar. Porque eu ia falar do Alan, Ok. Gostaram da Weird Barbie? Gostei muito. Sim, claro que sim. Já nem me lembrava dela. Adorei. Quem teve Barbies teve fun. uma Weird Barbie. As minhas Barbies estavam sempre tipo naked, a fazer splits, não sei o quê. Sem cabelo. Tinha um Ken tipo com o cabelo todo cortado, parecia que tinha uma afro, porque o cabelo dele é suposto fazer tipo assim, tipo middle part. Quando ele tem o cabelo todo cortado, o cabelo dele fica tipo em pé. Era horrível. Sim. Eu acho que nem tive um Ken sequer, to be honest. Era tão useless que elas tipo, estavam só entre elas. Eu tive o excelente Ken Barba Mágica em que eu tinha estava para fazer a barba ao Ken. Ele não tinha o cabelo castanho. Tinha, sim. Exatamente. Era esse que eu tinha, foi esse que eu cortei o cabelo. Eu não Também tive muitas Barbies. Tive a Barbie Quitadora, claro. Mas eu acho que todas as minhas Barbies foram Weird Barbies. Isso, gostei bem dela.
Porque eu o quê? Eu brincava com o cavalo, claro. Por isso eu também dei relate ao Ken quando ele curtia Exatamente. ser. Yeah. Então, tipo, I get Horses. it. Yeah, horses, I get it. Mas já, gostei imenso dela e percebo, porque era isso que eu fazia às Barbies. Tipo, cortava-lhes o cabelo, sei lá, fazia mais alguma coisa. Mas já. Eu também adoro a Kate McKinnon, portanto, acho que ela própria, mais uma vez, também é uma pessoa que não se integra muitas vezes nos círculos e que é mega weird, mas super funny, portanto, acho que encaixou ali muito bem naquele papel e todos os momentos em que ela apareceu foram momentos efetivamente interessantes. E por acaso há uma curiosidade. A Kate e a Margot já apareceram num outro filme juntas que eu acho que nunca vi, mas há um Pois é, momento yeah. em que a Kate diz, neste caso à Margot, mas no papel, Anchor Barbie. E isto muito antes no fundo, do cast da Barbie. Mais personagens. O que é que vos pegou mais? Tenho aqui várias. A Por falar em Gloria personagens, também. a cena da filha dela. A filha. Vocês viram aquela Conta isso, delas conta serem isso. as brats? Sim, sim, sim. Elas têm os nomes das bonecas Bratz. Porque ela depois quando entra no carro chama-lhe Bunny Boo, não é? Que é um que é a nickname da alcunha da personagem. Sasha, Para contextualizar um bocadinho o Pedro, basicamente as raparigas todas estão sentadas na mesa, eram todas, pronto, tinham nomes de bonecas das Bratz, pronto, também foram grandes São outras sucesso. bonecas. Exatamente. Ou seja, para sublinhar o As Bratz sublinhar eram o antagonismo com a Barbie. Certo, ok. As Bratz Então, eram ainda mais uma aquelas que peça. tinham os lábios assim muito para fora, muito carnudos. Não sei se Eram tu tipo te lembras fake dessas Barbies. bonecas. Eram fake Ok, Barbies. Eu gostava de... Eram trendy Barbies. Eram tipo E eram teenagers. Eu acho que elas tinham um ar muito mais teenager do que propriamente a Barbie, que era mais adulta. Pronto. A Barbie era tinha adulta. empregos. Exato, a Barbie tinha emprego. Os Exato. Bratz só iam à escola e faltavam às aulas. É outra vibe. Sim. Mas a filha por acaso foi fixe. Acho que até gostava, portanto, porque aquilo basicamente o que acontece é a filha dela e o grupo está naquele modo contra a Barbie e contra aquele mundo, mas ela muito rapidamente faz switch para o outro lado e acho que gostava de ter visto ela mais vezes a mandar vir com as Barbies, porque ela depois é tipo de 8 a 80. Ela está completamente contra e depois tem aquela sensibilização com a mãe e agora, não, vamos já ajudar as Barbies, mãe. É assim um bocado estranho. Fica-se com a ideia de que ela... Mas lá está, fica-se só com a ideia de que ela, conhecendo as Barbies, percebe melhor qual é a ideia subjacente. Mas de facto temos pouco tempo com a filha para perceber os momentos de mudança de ideias. O filme já tem tanta coisa, mas é pena. É isso, era mais uma porque coisa. É uma das... A relação da mãe e da filha e a interação com a Barbie também são das coisas que também... Sim. Que dão mais suminho ao filme e a mãe perceber logo o que é que se está a passar com a Barbie, fazerem logo a relação entre os inescapable thoughts of death e a relação que estabeleceram as duas é muito fixe. E depois estão as duas no fim com a Barbie no mundo real e acho que também teria sido fixe ver um bocadinho mais o desenvolvimento das duas. E por acaso ainda não falámos desse tema, mas é mais um tema cultural que no fundo nós vemos no filme, que é a questão, e aí é muito representado pela Gloria, que é a questão de tu cresceres, não é? E de que as mulheres têm que deixar de lado os brinquedos e tudo o que estava associado com a sua infância para crescerem e serem mulheres e não pode ser demasiado aquilo, não pode ser demasiado aquilo outro. Também foi uma coisa que acho que foi bem explorado no filme e no fundo aquela necessidade que a Gloria tem de na mesma continuar ligada à Barbie, não é? E àquilo que foi a infância dela, que não é algo muito tradicional, não é? Nós somos...
criadas e educadas a rejeitar, e é engraçado como ela, apesar de ter um dito office job, não é? E trabalha na Mattel, numa empresa super tradicional, mantém muito esta ligação com uma boneca da infância dela e chega até a rejeitar a filha do estilo, não, a boneca, a Barbie é fixe, não sei o quê, temos que ir salvar a Barbie. Portanto, é curioso esse twist, no fundo, que se calhar não estávamos assim muito à espera. Que no fundo é o paradoxo da Barbie, é ser ao mesmo tempo uma ferramenta de inspiração e ao mesmo tempo uma ferramenta de submissão a certos Capitalismo ideais. Sim, sim. E o filme lida bem com essa dicotomia. Acho que é sempre complicado por ser um filme apoiado pela Mattel, mas dentro do possível, o filme está sempre muito consciente de estas são as críticas à Barbie, let's address it, esta é a dicotomia não só da Barbie ou do que a Barbie representa, como isso também se espelha na experiência da mulher, que é nunca nada é suficiente. É suficiente, yeah. E isso está muito bem explicado no filme. Alright. Acho que em termos de personagens, pronto, pá, temos, por exemplo, eu gosto muito do Simu Liu, o gajo do Yeah. do Outro Ken. O outro Ken. outro Ken, sim, o Ken asiático. Não, gosto dele, pronto, ele também está associado à Marvel, ele é uma pessoa excelente, acho que enquanto pessoa é uma pessoa super interessante e teve um trajeto muito interessante, porque do nada ascendeu à estratosfera e antes disso vendia fotos para o Getty Photos ou uma coisa assim. Portanto, ele era tipo uma pessoa daquelas dos sites de compra de fotos, Ai, estás a ver? fixe. É muito random. Mas bem, eu também gostei muito dele e todo aquele momento depois no final com a batalha com o outro Ken. E depois tem, por exemplo, outra coisa que nós não pegámos, tens todo, não é todo, mas uma grande parte do cast do Sex Education que está lá, que para mim, enquanto fã do Sex Education, foi muito giro ver, e acho que todos eles também tiveram super bem nos seus papéis. Pá, acho que o filme tem um cast incrível, depois ainda metes lá a Dua Lipa e o John Cena, portanto Como sereias. tem Ela devia ter parecido uma um noite. cast invejável no fundo, pronto. Alguns com mais tempo de antena do que outros. Pá, e a música, outra coisa que nós ainda não falámos aqui, a música, Yeah. toda a música da Barbie, que eu já conhecia tudo antes de ver o filme, porque eu já tinha consumido tudo o que havia das músicas da Barbie e também acho que está muito bem escolhido, pronto. Sim, eu acho que o tema da Billie Eilish é incrível e a colaboração com o Mark Ronson como supervisor e etc. da música funciona muito bem. Por acaso a da Billie Eilish foi aquela que eu gostei menos, simplesmente porque acho que é muito semelhante ao registro que a Billie Eilish agora tem. Portanto, para a Billie Eilish é um bocado mais do mesmo agora. Portanto, ela teve aquela fase do bad guy super louca e diferente daquilo que tu estás habituado na música pop e muito dark. Às vezes até de uma forma perturbante, dark para a idade que ela tinha, nomeadamente naquela altura, e depois entretanto fizeste este switch para um som mais melodioso que até é mais semelhante àquilo que era a Billie Eilish no início, com o hit do Ocean Eyes, foi assim o primeiro coisa que ela fez, tinha aí 13 anos ou 14 anos, portanto ela voltou mais para esse som, e eu achei que esta música era um bocado mais do mesmo nesse sentido. Pá, obviamente a música é boa e a voz dela é excelente naquele registro, mas foi aquela que me atraiu menos simplesmente porque era mais do mesmo. Sim, eu ouvi uma coisa engraçada que a Greta Gerwig disse, que foi que tinha só feito a entrevista pequeno sobre a música. Diz? Ela estava a falar da entrevista que ela fez a falar da música do tema da Billie Eilish, yeah. mas basicamente ela disse que mostrou a Phineas e a Billie Eilish só tipo 30 minutos e disse que queria que
que se pudesse escolher alguma coisa, que seria Barbie's Heart Song, ou seja, que mostra todas as As dificuldades, inseguranças né? e dificuldades que nós depois vamos vendo à medida que ela tem emoções, como o Pinóquio, que se vai tornando a real girl, e acho que dentro desse contexto funciona muito bem. Sim, sim, sim. Ok. Há mais alguma coisa que a gente queira pegar antes de começarmos a pensar sobre o futuro da Barbie e o futuro da Mattel? Pelos vistos está muito Eu não sei se popular. quero pensar no futuro da Barbie. Por mim acabava neste filme. Mas se calhar gostava só de perguntar se tiveram momentos de ou referências ou easter eggs que tenham gostado mais. Eu, enquanto fã de musicais, tive muitos momentos em que fiquei, eu reconheço isto, mas não sei se vocês tiveram assim algum momento em particular que tenham gostado. Por Sim. exemplo, a dança dos Kens, quando eles têm o confronto, o momento de dream sequence em que eles estão numa runway branca com umas escadinhas, é uma referência ao Singing in the Rain. Também gostei muito que aparecesse uma versão, obviamente, ficcionalizada da Ruth Handler, que criou Pois a Barbie, foi. e que fosse vista enquanto a criadora, que fosse Deus e capaz de a tornar humana. Achei toda essa ideia muito. Mágico, não é? Sim, é muito tocante e não é bastante querida enquanto. Mais uma vez, é um bocado aquela cena do Pinóquio que tu estavas a Sim, falar, que sim, é um sim, bocado sim, tipo, vou-te sim. deixar ser quem tu Yeah. queres ser e it's up to you, não é? É um bocado disso. Exatamente. E depois quando ela está tipo, ok, se te queres tornar um ser humano, deixa-me só mostrar-te em que é que te vais meter. E há assim uma série de vídeos caseiros que eu na altura não percebi bem o que era. E Certo. depois descobri que exatamente que eram vídeos caseiros dos atores envolvidos, da crew envolvida no filme, de toda a gente Esses do toques são filme. sempre. Contam sempre. Eu ligo essas coisas, acho fixe. O que torna tu. Eu se calhar tive pena de não saber isso antes, mas se calhar via com outros olhos, mas foi uma coisa que depois me comoveu muito saber a seguir, porque é de facto, eu acho que é um testamento para o olho da Greta Gerwig e o cuidado que ela tem em todas as facetas do projeto, desde o costume design, desde os cenários Sim, que sim. estavam absolutamente incríveis, aquelas coisas pintadas e meio retrô, como quando eles Os têm. cenários quando eles passam da Exatamente, Barbie quando vão no Land para. foguetão, na bicicleta, etc. E nota-se o cuidado e o pensamento crítico em todos estes momentos, e acho que é isso que faz a diferença no filme. Sim. No fundo também traz humanidade, não é? Sem dúvida. Sabendo que são vídeos Sim. caseiros, quase, não é? Da segunda vez que eu vi, acho que veio aquilo muito mais. Fiquei. Yeah. Eu, nesse momento do filme, ficas assim um bocado confuso, não sabes bem, mas Sim. isto são vídeos são tipo personagens do filme mais novas, é o quê? Pronto, e acho que ali, lá está, eu não sabia, né? Quando vi, só descobri isso depois, falhou-me um bocado a mensagem. Pronto, acho que também teria sido giro Também, saber antes. sim, também há a cena de abertura com a homenagem ao 2001, Odisseia no Espaço, em que o monolito é substituído Exatamente. Bom, isso é fantástico. pela A primeira Barbie. coisa que eu vi do filme, fora as Nós não vimos fotografias isso, e as imagens, e É genial. só pensar nisso. Só O pensar nisso. significado, não é? Sim. A transposição entre um filme e outro, e ok, já percebemos o que é que vem aí. Extraordinário. Muito giro. Muito giro. Pá, mas de certeza que há uma data de easter eggs, mas eu fiquei mesmo pela relação com as Barbies reais. No fundo, foi sobretudo isso que eu apanhei. Eu geralmente leio sobre os easter eggs, mas nunca os apanho no momento. Estou sempre mais focada no diálogo. Não sei se apanhaste alguma coisa, Nani, ou alguma coisa que tivesse apanhado, tu achaste
particularmente Não, acho que já piada ou falámos, cute. mas depois eu também vejo spoilers e pessoas a falarem das coisas. E, por exemplo, na primeira vez que nós fomos ver, não reparei, mas depois, claro, fui para o TikTok, já sei tipo, a história disto tudo. E depois, na segunda vez, já fui tipo, Tipo, por exemplo, esse fun fact das Bratz, tipo, já viu. Não sei, quando tu sabes essas coisas e a montagem, Sim, que aquilo são enaltece no pessoas. fundo o Yeah, tu filme, não é? vês o filme tipo, com outros olhos, é diferente. Mas é. Sim, sem dúvida. Ok, pronto, então para já relativamente ao filme da Barbie é isto, né? Agora, falando aqui um bocadinho sobre o futuro, pá, está claro que este filme não foi feito para ter uma continuação, pelo menos para mim está claro, e conhecendo também a Greta, não E é o acaba estilo com a melhor dele. frase possível. A frase com que acaba este filme, eu morri a rir porque Yeah, nunca pensei que fosse. Estás à espera que ela vá para o emprego, né? E yeah, depois ela yeah, diz yeah. tipo, I'm E- going to see my gynecologist. Meu Deus. Foi Só o lindo. facto de acabar com essa frase. Pá, palmas, palmas de pé. Eu acho que ela até já disse que não tinha intenções de fazer. Ela diz que neste momento está a zeros sobre. Yeah. E o que é normal quando tu Sim, crias mas uma a coisa Mattel assim também já veio dizer que está pronta para muito, para. muito mais. Muito Exatamente, mais. já vamos falar disso. Pá, eu vejo como é que eles poderiam pegar num segundo filme, mais uma vez, vejo que poderia ser feito, no fundo, abordando mais a questão da Barbie e a inserção da Barbie no mundo real. Claramente isso faz sentido e há muita coisa aí que podes pegar. Mas eu particularmente, eu geralmente sou a pessoa que diz, eu gostava de ver, mas aqui digo, pá, acho que ficava por aqui. Yeah. Acho que era Ficava- mesmo uma peça de início, meio e fim, que está muito bem feita, tem um conceito muito claro, uma viagem que eles queriam contar e ela contou e contou bem. Portanto, acho que aqui desta vez, contrário àquilo que geralmente é a minha tendência, acho que de facto ficávamos por este filme e não havia necessidade de um segundo filme da Barbie. E vocês? O que é que vocês acham? Igual. Igual, eu odeio quando tipo, as cenas se prolongam demasiado, tipo séries, filmes, tipo, já chega, acho que é perfeito. Acaba bem, deixem as coisas Yeah, acabar. Não exato, estraguem, não estraguem. Sim, exato. é Por ok, acaso, é ok ver um fim. Yes. por acaso agora pergunto-vos assim, de uma maneira mais geral, portanto, todos nós vimos que houve uma tendência a tornar tudo serializado, tantos filmes, etc. Acham que agora estamos a assistir ou vamos assistir a um regredir disso ou não? É possível. Eu acho que já se nota algum cansaço com Mas a algumas questão é, há never-ending breads. cansaço, Yeah. sim. Há mudança já? Não, eu acho que não. Não sei, estás a ver? Mudança é uma coisa muito. Isto são. A indústria cinematográfica funciona em anos. É Exato. difícil mudar as coisas assim tão depressa, mas eu acho que o cansaço já, pelo menos de quem vê, já diz qualquer coisa. Isso depois também influencia a quantidade de coisas que se fazem e como é que se fazem. Como é que se faz exatamente? Agora, lá está. Se eles vão fazer Barbie 2 ou não, claramente a Mattel quer, né? Isso é óbvio que depois destas vendas todas quer. A Greta, não sei, só se tiver assim uma ideia luminosa. Yeah. Agora, acho que o que pode haver aqui, que é outra safe bet, é spin-offs. E por acaso li uma ideia curiosa de alguém, que era fazer um spin-off do Ken e o Alan, tipo uma Bro Street. E isso de facto poderia ser engraçado, mas lá está, não sei se seria com a mesma realizadora, se calhar não resultava tão bem porque não havia aquela Yeah. mensagem crítica, suponho eu. Pronto. Eu acho que Seria ela mais nem é um esse tipo. filme de comédia do que outra coisa. Eu acho que ela nem é esse tipo de realizadora, né? Que tipo de fazer Não, 10 não filmes. é. Yeah. Tradicionalmente, E não tipo, é. este filme tem uma mensagem, não é tipo há um filme funny com algumas coisas tipo. Não, isto é tipo uma mensagem. Por isso acho que não faz sentido estás agora a fazer outros Continuar, filmes. não é? E sim, yeah. Até porque o Ken faz parte dessa mensagem. Sim.
E é mais sobre a mensagem do que sobre a história, exatamente. Exato, não é é? É um isso. bocado Por isso é que eu acho que não faz sentido e acho que nem vai haver. Quer dizer, não quero, nunca se sabe, mas. Certamente haverá, mas não sei se será que com a Greta Gerwig, sem Pois. ser com a Pois. Greta Gerwig, Também tenho não poucas vejo os atores esperanças. nem vejo os atores a alinhar se não Pois fosse é com isso. ela, não é? Aliás, Não o Ryan sei. Gosling quase não alinhou. Sim, o Ryan Né? Gosling teve que ser convencido, Yeah. mas Talvez daqui a uma década ou duas Pois, olha aí, tipo haja novo interesse. um revamp, né, em que voltam a Yeah. pegar no Sim. filme não sei quantos anos depois e a Barbie. Porque a Barbie passou a ser uma pessoa real, né? É isto. sim, já podem Portanto, vencer. pode ser a Barbie já velha e depois leva a filha e mostra a filha ao Barbie Land porque há um problema no Barbie Land e tem que ir lá resolver. Sei lá. Pronto, Ana, estás contratada. Tá aí. Mas não é, geralmente é tipo, houve um Sim, problema a segunda qualquer. geração, a segunda Yeah. Houve geração um de problema Barbies. qualquer e agora a gente tem que ir lá resolver. Because. Sim, Pronto, sim. portanto, não sei. Ah, Mas acho enfim. que agora a Greta Gerwig também foi anunciado que ia fazer as Crónicas de Nárnia para o Netflix. Ah, é? Para a Netflix. Oh, yeah. Ah, Uau. E Mas eu é que também é um fiquei. reboot, então aquilo vai ser tipo um Sim, reboot. sim, acho que sim. Quer dizer, não sei se há muita informação Ou se sobre é o que é série, que. se calhar é série, não? Acho que é filme. A ideia com que eu fiquei é que Ok. seria filme. Pá, essa cena de fazer Mas reboots posso de confirmar. coisas. Exato. Fazer reboots de coisas tão recentes ainda, pá, faz muita confusão. Por exemplo, o reboot do Harry Potter em série, para mim é uma cena, pá, que. Pronto, lá está. É um conceito provado, né? Os fãs estão lá, aquilo está lá e sabem que aquilo vai vender, pá, mas é mesmo uma falta de criatividade, não é? Que É de é muito facto frustrante. filmes. Filmes. Sim. E está para fazer 2. Vamos ver como é que isto acontece. É muito estranho para mim. Pronto, e agora vamos ter o novo MCU, que é o Mattel Cinematic Universe, que atenção, ficam agora a saber, se ainda não sabem, está com 14 filmes já a caminho. Uau! E vou só falar daqueles que eu diria que nós aqui em Portugal estamos mais familiarizados, que é Polly Pocket, que é aqueles bonequinhas Pois é Lena pequeninas. Dunham que vai fazer. yeah. Exatamente, e vai ser starring Lily Collins, que é do Emily in Paris. Pronto. Paris. Depois vai haver um filme do Hot Wheels, também. Tipo Cars. Tipo, É que eu adoro Cars, é tipo o meu filme Não favorito. sei, ou tipo Velocidade Furiosa, não sei. Ah, ok, mesmo real. Não sei. Não não li sabia. suficientemente sobre o assunto. Não tive interesse. O filme do Uno, vai haver um filme do Uno socorro. que Já do Tetris, não é? Já do Tetris. havia malta a dizer que tipo era genial se fosse tipo um filme de terror. Tipo com as cartas tipo do Yeah. Uno e não sei o quê. Mas não deve ser. Ai, Não sério. deve ser. E o filme da Magic 8 Ball, que é aquela bolinha Ai, com meu o número. Epá, é muito random. Não, Que não sei. random! E o O surpreendente filme da Magic 8 Ball! é que Opá, já há por favor. realizadores associados a estes projetos e mais assim. Por exemplo, o filme do Hot Wheels, espera aí. Eu vi quem é que era, espera aí, vou pesquisar assim muito, por acaso não escrevi aqui. Mas já havia o realizador, é o J.J. Abrams, que vai fazer o filme do Hot Wheels, tipo, what? Portanto, isto é malta mesmo tipo top tier e convenceram-nos de alguma forma a fazer isto. Portanto, haverá de haver algum plano associado, não sei. Já não sei o que é que estamos a fazer. Vamos ter um filme da Mattel de Tarantino? Ai meu Deus, haja limites. Haja limites. Uma cena mesmo dark. Por Só acaso se estava. for os Hot Wheels a matarem-se todos uns aos outros, não sei. Não sei, é assustador e é uma Cheios de pena óleo por todo lado. Exatamente. é uma pena que as coisas nunca possam ficar por ali. E falámos também do caso do Mario no início desta conversa e o Mario também, a Nintendo já está tipo, let's go.
vamos fazer o universo da Nintendo, bota Zelda, bota tudo. Pá, é assim, Portanto, ainda há bocado eu estava a questionar-vos para saber a vossa opinião, se no fundo ia haver um desaceleramento disto e parece que não. Parece que cada vez mais a coisa... Ou seja, apesar de nós estarmos cada vez mais saturados, como aquilo resulta na mesma, a coisa está cada vez mais universidade, né? Se é que esta palavra existe. O Sonic é a mesma coisa, também vai ser o universo do Sonic. Pronto, é isto. Pessoas no chat a achar que eu estava a gozar, não, Yeah. são filmes reais, isto está já São mesmo anunciado. reais. It's Lamento, real. é assustador, mas é isso. E pronto, olha, acho que ficamos por aqui, estamos on time. Agora convido cada um de vocês para fazer as suas despedidas e agradecimentos finais e podem fazer plug aos vossos projetos ou deixar uma mensagem que vocês queiram deixar relacionada com o filme, o que vocês quiserem. Usem este momento da melhor forma. Pedro, faz tu. Então pronto, começo eu. Não sei o que dizer. Obrigado pela conversa. É sempre bom haver esta troca de ideias e conhecer novas perspectivas. Tenho uma outra confissão para fazer. Eu acho que da outra vez não contei, mas eu já tirei umas calças a um Ken. Era miúdo. Fui a um jantar de família com outras crianças e a primeira coisa que eu fiz foi tirar as calças ao Ken. Para ver. E depois tive aquela preocupação de eu não conseguia voltar a pô-las a vestir o Ken. Então tive que ir pedir, muito envergonhado, à mesa que estava a ver os jantares, se podiam voltar. Eu só, pronto, ainda estou a processar isto, claramente. Foi algo que ficou mas, aí acho no graça fundo, não aos foi? gestos. Tu eu retiraste era muito agora novinho. e... Eu estou aqui em processo. Coisas que estão a voltar a cima. Exato. Portanto, isto foi duplamente bom. As crianças são muito engraçadas. As Sim, crianças sim, são sim. fascinantes, eu acho. Mas pronto, Quem nunca? podem encontrar-me principalmente no Twitter, no site de escrever, etc, etc. Não, não tenho jeito nenhum para isto. Pronto, obrigado. Adorei falar convosco. Eu já estou a partilhar aí os links também, portanto vão seguir, vão explorar. E tu, Ana, dentro dos teus projetos, escolhe alguns, aqueles que são mais relevantes para agora. Acho que se calhar posso só fazer plug, por assim dizer, ao meu Twitter. É onde eu partilho a maior parte das coisas, quer seja o que eu escrevo, quer seja depois mais perto do festival em si, as coisas do indie, que é o handle é Ruiva com 3 R's e É ruiva. Ruiva. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Foi mesmo um prazer falar com vocês sobre o filme. Acho que as conversas que é na organização são sempre super fixes e esta não ficou aquém. Muito obrigada. Boa. Por acaso já escreveste alguma coisa sobre a Barbie ou planeias escrever? Sobre a Barbie ainda não. Houve outra pessoa que escreveu para o Apollo de Walsh sobre o filme e tenho que ver se tem alguma coisa diferente a dizer. Exato. para valer a pena, mas que também é um ótimo texto, se recomendo lerem, porque eu gostei muito do que ela escreveu, a Susana Bessa. Ok. Pedro, o DM Constantino está a dizer para tu falares sobre o teu podcast. Dar voz a escrever. Vai agora de férias, portanto. Regressa em setembro, não é? Com sorte. Sim, que recomeça. Pronto, eu e o Nuno Gonçalves, o meu namorado, falamos sobre os tópicos queer e feministas, às vezes também levamos pessoas convidadas, portanto... Falaram um bocadinho isso. da Barbie também, que eu estive a ver. Falámos um bocadinho desta semana, é verdade. Sim. Mas eu desta vez estive a preparar-me melhor aqui para a nossa conversa. Sim. Obrigada. E tu, Obrigado. Nani? Well, gostei muito. Eu gosto sempre de discutir filmes.
Obrigada por me convidares. Desta vez apareci e foi fun. Pois. Fun fact, a Nani é uma grande fã de Senhor dos Anéis e eu tinha falado com ela para ela vir discutir a série do Senhor dos Anéis. Mas ela estava em viagem, estava nos Estados Unidos, então não deu. Yeah. Pronto, foi pena. Mas sim, gostei. Obrigada por me convidares. Não sei o que é dar plug, porque life's a mess e eu não estou em Se forem streamers, vão à Forem store da streamers, Etsy e podem- comprem os Yeah. produtos da Nani para sustentar o lifestyle. I mean, yeah, I Para que guess. ela possa ir ver mais filmes ao cinema. Sim. E pronto, e o resto é tudo Sayonani. E obrigada, Ana. Tivemos a apresentação de duas das tuas gatas. Aí. Pois foi. Yeah. Muito giro. Como é que foi regressar à webcam? Eu tive para aí de 2 horas a fazer o setup disto tudo. Então, tipo, oh my god, já não sei como é que isto funciona. E tipo, a câmera está horrível e foi estressante e por causa disso faz-me pensar que não quero voltar a fazer Não stream. queres voltar a fazer stream? Pronto, olha, lamento chat, eu sei que tiveram aí durante o tempo todo a dizer comeback, volta. Pronto, ela volta quando for assim, eu convido-a para estas cenas, que é para ela sair um bocado do casulo, mas pronto, é o que é. Maybe Ficamos one assim. day, quem sabe, mas sim, foi estressante. Mas foi fun. Ok. Bem, Barbies e Kens vão regressar ao vosso mundo das bonecas e eu vou dormir, que amanhã é dia de trabalho. Para quem apanhou esta conversa a meio, poderá voltar a encontrá-la aqui na Twitch ou no YouTube. Portanto, vai estar disponível em ambos os sítios. YouTube provavelmente somewhere amanhã. As Barbies trabalham, exatamente. As Barbies trabalham. Exatamente, as Barbies têm empregos. O pessoal esquece, mas as Barbies têm empregos. Não é só bits. E têm filhas e carros e casas para tratar. Não é brincadeira. Aliás, as Barbies são donas de casa e trabalhadoras ao mesmo tempo desde o início. Ninguém sabe muito bem como é que elas conseguem gerir aquilo tudo, mas são a Mattel bonecas. diz que sim. Portanto, só lhes falta os mental issues. Essa parte eles ainda não abordaram, mas ainda vão a tempo. Ainda vão a tempo. E é isso, pronto, ficamos então por aqui. Foi um prazer ter-vos aqui convosco, espero que tenham gostado. A minha stream regressa, portanto, sábado, não com Barbies, mas I guess com as minhas Barbies, que é o Final Fantasy, os meus bonecos e as minhas histórias. Não é o Sims, mas podia ser. Eu costumo geralmente dizer, quem gosta de Barbies geralmente na idade adulta transita para o Sims e cria as suas histórias. Portanto, chat, fiquem aí só para a raid e para os meus convidados é até já. Pronto. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau.